Um bom dia, irmãos, um feliz sábado. Que a presença do Espírito Santo de Deus seja constante em cada coração. Também aos nossos irmãos que estão nos assistindo através da internet, sois todos bem-vindos, que viemos fazer a vontade de Deus. Eu me sinto feliz por estar aqui com os irmãos nesta manhã do Santo Dia do Senhor. Sou grato a Ele pelas bênçãos durante a semana recebidas. Sou grato a Ele por estar aqui com os irmãos para ouvirmos da palavra do Senhor, para falarmos de Deus e para aqui estarmos em comunhão com os céus, em comunhão aqui com os irmãos. Irmãos, ontem, da janela ali da minha casa, eu estava a observar as pessoas ali visitando o cemitério. Era muita gente visitando o cemitério. E eu fiquei olhando ali, prestando atenção, alguns chorando, alguns tristes, alguns se abraçando, alguns se cumprimentando, e outros ali ficavam olhando assim para o túmulo. Eu não sei o que vinha na cabeça daquelas pessoas, eu não consigo imaginar, não sei ler pensamento, mas elas estavam ali homenageando os seus mortos. E ontem foi um dia muito especial aqui em Portugal, o qual comemorou o Dia dos Mortos, ou finados. E as pessoas iam ali para visitar seus entes queridos. E fiquei olhando e me veio uma questão, me veio uma pergunta. Quantos daqueles mortos foram evangelizados quando em vida? Quantos daqueles mortos ali receberam ou conheceram a Cristo como Salvador pessoal? Quantos daqueles mortos, que agora já não têm reação nenhuma, não têm sentimento nenhum, conforme as Sagradas Escrituras, conheceram o Evangelho eterno? Quantos daqueles que ali estão conheceram a verdade? O Senhor Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Daqueles mortos que ali estão, que eu estava observando ali, eu apenas conheço uma, que ali está sepultada, que nós sepultamos no ano de 2022. Os demais, não conheço ninguém. Aquela que foi sepultada, professava a fé em Cristo Jesus como seu Salvador pessoal, aceitou a Cristo, guardava a palavra de Deus, temeu a Deus, enquanto em vida, guardou e obedeceu às ordens divinas. Interessante que os demais ali eu não conheço. Mas eu fiquei muito preocupado mesmo. Orei a Deus e Deus me inspirou a mensagem de hoje para a igreja e para os demais que estão nos assistindo em seus lares. O que nós estamos fazendo, qual é o valor do nosso trabalho e como o estamos fazendo ou deixando de fazer, o porquê. As pessoas estão morrendo ao nosso redor. Tempos atrás, eu tinha meus 4 avós. E eu me gloriava disso. Nossa, eu tenho meus 4 avós. E eu ficava tão feliz. Tenho meus 4 avós. Até meus 40 anos de idade, eu tinha meus 4 avós. Quer dizer, antes um pouquinho, né? Até meus 30 anos de idade, eu tinha meus 4 avós. Daqui a pouco, morreu um, depois morreu outro. Não tenho avós mais. Mas ainda bato no peito que tenho meus pais. Estou feliz de ter meus pais. Já meu sogro descansou no Senhor. Não posso falar que tenho os dois, né? Mas tem a sogra, está viva a sogra. Vocês vão conhecê-la em dezembro. Sim, em dezembro, mês que vem, ela estará aqui, vocês vão conhecer minha sogra. É a sogra que eu mais amo. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não, a minha mãe também é sogra dos outros, né? E eu amo demais minha mãe. É a mãe que eu mais amo também. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me preocupo muito, estou muito preocupado. Por quê? Qual é o valor do meu trabalho? Qual é o valor do seu trabalho? Sabe por que isso me preocupa?
Porque hoje nós valorizamos muitas coisas. Muitas e muitas coisas nós valorizamos. Nós damos muito valor para determinadas coisas e pouco valor para outras coisas. Mas eu gostaria que todos vocês abrissem suas Bíblias. Por favor, abram suas Bíblias. Eu quero que todos abram suas Bíblias, por favor. Pode ser no celular, pode ser no telemóvel, no tablet, no iPad, a sua Bíblia física. Você que está em casa também, que está nos assistir, por favor, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, dos versos 1 a 16. Mateus 20, de 1 a 16. Eu tenho certeza que vocês vão ficar impressionados com esta mensagem que o Senhor Jesus contou aos seus discípulos, uma parábola, há 2000 anos, e que foi inspirada, claro, foi Jesus que falou, e foi escrito aqui, e alcança-nos através das Sagradas Escrituras. Por favor, todos vocês prestem muita atenção. Disse Jesus: porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de cada um. E ele contratou de pagar 1 denário por dia e mandou-os para a vinha. Mais ou menos 9 horas da manhã, viu que estavam outros ociosos na praça, e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Outra vez saiu cerca de meio-dia, e contratou mais trabalhadores para sua vinha. E quando foi às 3 horas da tarde, fez o mesmo. Igualmente, cerca da 1/10 hora, às 5 horas da tarde, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou a eles: por que estáis aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. E o trabalhador diz a eles: também tenho trabalho para vocês em minha vinha. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Vindo então os primeiros, pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o proprietário da vinha, dizendo: mas esses últimos trabalharam somente 1 hora, e pagaste igualmente o que pagou a nós, que suportamos a fadiga do dia inteirinho e o forte calor. Mas ele respondendo disse-lhes: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Meus amados, nós lemos nesta parábola que o Senhor contratou às 6 horas da manhã, contratou às 9 horas da manhã, contratou meio-dia, contratou às 3 horas da tarde e contratou também às 5 horas da tarde. Quantos contratos ele fez? 5 contratos. O primeiro que ele contratou às 6 horas da manhã, quanto ele falou que pagaria? 1 denário. E a pessoa foi como trabalhar? Feliz, contente, porque ia receber 1
Denário. Ele foi contratado, ele foi todo feliz. O das 9 horas da manhã, ele falou que ia pagar o denário para ele? Não. Somente ele falou assim, ó, vai trabalhar que eu vou te pagar. O meio-dia, ele falou quanto ia pagar? Não, vai trabalhar que eu vou te pagar. Por quê? Para nenhum desses ele falou o preço que pagaria. Porque todos sabiam que o serviço, o trabalho de uma pessoa valeria quanto? Um denário no dia. Então, o que este recebesse, qualquer hora do dia, quanto valeria? Menos do que um denário. Ele pensava, então eu não preciso preocupar quanto eu vou ganhar, porque até um denário eu posso ganhar. Pronto, e todos foram trabalhar contentes. Todos foram trabalhar contentes. E trabalharam. E o que estava lá ganhando um denário por 12 horas de serviço, estava trabalhando contente. Estava suando, estava muito quente. Ele pegou todo dia, todo aquele calor, e trabalhando feliz, porque receberia um denário. Só que teve um problema. Na hora de pagar, o proprietário falou assim para o seu mordomo, comece a pagar por quem? Quem trabalhou menos. Aquele que chegou 5 horas da tarde, recebeu um denário. Nossa, eu imagino puro de alegria. Olha, trabalhei 1 hora e recebi quanto? Um denário. O que pegou o serviço 3 horas da tarde, ficou super contente, porque ele trabalhou quanto tempo? 3 horas e recebeu um denário. O que pegou meio-dia? Ficou contente, porque ele trabalhou meio-dia e recebeu quanto? Um denário. Agora, o que pegou às 6 horas da tarde, 6 horas da manhã, o que aconteceu com ele? Ele ficou triste. Aí eu fico aqui pensando com meus botões, né? Por que ele ficou triste? Não foi combinado um denário? E por que ele ficou triste? O proprietário fez de propósito pagar primeiro o que trabalhou por último. E pagar por último quem trabalhou primeiro, quem começou a trabalhar primeiro. Agora eu pergunto para vocês, o proprietário foi justo ou injusto? Ele foi justo. Por que ele foi justo? Porque tem um ditado popular que diz assim, o combinado não sai? O que foi combinado? Um denário. Então ele foi justo, ele pagou o que foi combinado. Então ele foi justo. Ele pagou o que foi combinado, ele foi justo. Ele foi justo. Agora ele foi injusto de pagar mais para os outros? O que vocês acham? Por que não? Porque não foi combinado o preço. Ele pagou o quanto ele quis. E aqui a Bíblia vem falando bem claro. Eu pago tanto quanto eu quero. Irmãos, olha o que diz a pena inspirada. Manuscrito, 1887, 24. Precisamos de um calmo confiar em Deus. Esta necessidade é imperiosa. Não é o barulho e ruído que fazemos no mundo o que prova nossa utilidade. Vede quão silenciosamente Deus atua. Como que Deus estava atuando na vida daqueles trabalhadores. Tanto com aquele que pegou às 6 horas da manhã, quanto com aquele que pegou 5 horas da tarde. Como que Deus estava trabalhando? Dando disposição, dando saúde, dando energia, dando força para trabalhar. Para trabalhar. Os que desejam trabalhar com Deus necessitam de seu Santo Espírito a cada dia. Necessitam andar e trabalhar com mansidão e humildade de espírito, sem procurar realizar extraordinárias, satisfeitos de fazer o trabalho que lhe está em frente
e fazê-lo de maneira satisfatória. Irmãos, tem pessoas que só trabalham no oba-oba. Tem pessoas que só trabalham quando é aplaudido. Tem pessoas que só trabalham quando tem alguém que está elogiando, quando alguém que está ali e tal. Mas aqui diz que nós precisamos e devemos trabalhar de que maneira? Tão somente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não queira trabalhar guiado pelas suas emoções. O que a emoção faz conosco, irmãos? A emoção nos trai. Aquelas pessoas que trabalharam, que começaram primeiro, o que elas ficaram vendo os outros recebendo bastante? No caso, entre aspas, recebendo bastante, né? Porque trabalhou só uma hora. Como que eles ficaram? Expectativa, emocionado. Nossa, se ele pagou 1 denário para quem trabalhou 1 hora, nossa, então ele vai pagar bastante para mim. Gerou o que naquelas pessoas? Gerou uma ansiedade, uma expectativa. Só que tem um problema. Quanto foi combinado? 1 denário. E olha o que diz aqui. Talvez os homens não vejam ou apreciem seus esforços, mas os nomes desses fiéis filhos de Deus estão escritos no céu, entre seus mais nobres obreiros, como espalhando sua semente, tendo em vista a gloriosa colheita. Eu fiquei pensando, vendo ali os mortos quietinho. A Bíblia fala que os mortos não têm sentimento, eles não choram, eles não ouvem, eles não falam, eles não têm alegria nem tristeza. Mas os seus entes que estavam ali, chorando, tristes, trazendo flores, como que eles estavam? Como que eles estavam, irmãos? Tristes, contristados, estavam ali. Agora eu pergunto para vocês, e nós, tendo conhecimento da palavra de Deus, nós tendo conhecimento da verdade, nós tendo Cristo em nossa vida e nosso coração, o que é que deve nos impulsionar? É o quanto vamos ganhar? O que os irmãos acham? É o quanto foi pago? O que os irmãos acham? É o quanto foi pago, irmãos. O quanto foi contratado. O quanto foi combinado. Quanto foi combinado para nós? Quanto foi combinado? Os irmãos sabem? Na página 196 do livro Parábola de Jesus, diz assim: quem pode avaliar o valor de uma alma? Quem pode avaliar o valor de uma alma? Quem é que pode? Lá responde: somente Cristo, ao dar sua vida por cada um de nós, pecador. Somente Cristo pode avaliar, somente Ele sabe o preço de uma alma. E eu fiquei olhando aquelas pessoas ali, falei: Senhor, tem misericórdia. Ajuda-me a ser útil em sua vinha. Ajuda-me a alcançar estas pessoas. Ajuda-me a ser mais missionário. Irmãos, vários métodos e maneiras diferentes de trabalho são empregados da causa de Deus. Por exemplo, vocês sabem quais são os cargos na obra de Deus? Os cargos são ministros, pastores, obreiros e os departamentais. Vocês sabem quais são os cargos nas igrejas locais? O ancião, o dirigente, o secretário, o tesoureiro e os departamentais. Só que temos um problema. Quando chega no final do ano, qual é a nossa tendência? Irmãos, é o seguinte, vai ter reorganização da igreja aí. Dessa vez, não põe meu nome aí não, tá? Eu fico muito preocupado quando a pessoa chega para mim e fala assim: pastor,
Não põe meu nome aí não, eu vou casar. Ou então eu sou casadinho de novo, né? Eu estou casadinho de novo, põe meu nome aí não. Pastor, olha, eu estou trabalhando demais da conta, põe meu nome aí não. Estamos chegando, por exemplo, amanhã nós teremos reorganização da igreja. E qual é o pedido que a gente tem que fazer? Ao contrário de não põe meu nome. Põe meu nome, é isso daí. Eu quero ajudar. Eu quero colaborar. Eu quero ser útil. Por quê? Porque o meu trabalho tem um grande preço e já foi pago. Só que, infelizmente, muitas pessoas não valorizam o preço que foi pago pelo seu trabalho. Porque tem gente que pensa assim, eu sou bastante, eu sou um camarada esforçado, eu estudo muito, eu trabalho muito, E ele é tudo. Não, por favor. Tudo isso é Deus atuando em sua vida. É por isso que o seu trabalho tem um alto valor. E você precisa saber disso. O seu trabalho tem um alto valor. Porque a Bíblia fala que aquele que opera em vós a boa obra, ele há de terminar, ele há de concluir. E ele quer concluir a obra que ele começou. E esta obra é de grande preço, é de grande valor. Só que muitas vezes nós valorizamos do lado contrário. Não, irmãos. Eu gastei muito tempo estudando e eu não quero ajudar nisso porque eu estou muito cansado. Eu gasto muito tempo trabalhando, eu não quero fazer isso porque eu me canso muito. Aí o que acontece com a igreja? Eu achei interessante, eu até fiz aqui um apanhado aqui. Aqui em Portugal, contando as ilhas, nós somos 150 membros. 150 membros. Nós temos aqui 3 ministros, um pastor, um obreiro e 11 departamentais com seus assistentes. Quantas pessoas estão trabalhando aqui no campo? Quantas pessoas? Olha só, 3 ministros, um pastor, um obreiro, 11 departamentais. Quantas pessoas? Esse é o problema. A gente pensa que só esses que têm que trabalhar. Nós somos 150 membros, irmãos. Se 150 membros traz uma pessoa, uma só, para a igreja, quantos teríamos? 300. Teríamos 300 pessoas aqui. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente se acha que tem muito valor e desvaloriza as pessoas que estão precisando. Essas pessoas também é de grande valor para o Senhor Jesus, porque Ele morreu por essas pessoas. E nós precisamos, como membros da igreja, independente de posição que temos na igreja, pode ser o zelador, pode ser o diácono, pode ser o que gosta de orar, todos nós temos uma missão: ganhar mais uma pessoa para o redil de Jesus. Irmãos, não terá a coroa da vida sem estrela no céu. Não terá coroa sem estrela. Pelo menos uma estrela eu tenho que ter na minha coroa no céu. Pelo menos uma. Pelo menos uma estrela. E é muito importante para nós tomarmos muito cuidado quanto a isso. Muito cuidado. Porque a Bíblia também diz assim: tome cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, a coroa é tua, mas alguém pode fazer o quê? Irmãos, quem gostaria aqui de perder a coroa? Complicada a pergunta, né? E a resposta é mais complicada ainda. Porque muitas vezes você não quer perder a coroa, mas permite que outros não tenham, por sua culpa, porque você não está trabalhando, porque você não se importa. E a pessoa pode perder a coroa dela, a pessoa pode não ter coroa porque você não trabalhou para ganhá-la, para conquistá-la.
Por quê? Porque você acha que o seu trabalho é muito caro, tem muito valor. Eu não vou perder tempo num sábado à tarde para distribuir um folheto, para fazer um contato. Eu não vou perder tempo de andar na bolsa com alguns folhetos, com alguns livros para distribuir, para fazer trabalho missionário. Não! Meu tempo é muito valioso. Infelizmente, muitas pessoas têm esse conceito. Meu tempo é muito valioso. Eu não tenho como estar andando com essas coisas por aí, não. É pelo contrário, meus amados. Nós precisamos ter mais folhetos em nossos bolsos, em nossas bolsas, mais revistas. Alguém pode falar assim, mas pastor, eu estou sem folheto, estou sem revista. Mas Deus ainda lhe deu o dom que é o fôlego de vida, o dom da fala, o dom de ter um contato missionário com uma pessoa. Ontem eu fiquei olhando para aquelas pessoas no cemitério, falei, puxa vida, nós precisamos trabalhar mais, ter mais preparo, ter mais disposição, valorizar mais o tempo que Deus nos dá para fazer o trabalho missionário. Nós precisamos disso. Mas eu trabalho demais. Quando chega o sábado eu quero dormir. Porque todos os demais dias eu trabalho igual burro velho. Misericórdia. Não. Por favor, não caia nessa situação. Não entre nessa situação. Uma das coisas que mais faz nos trabalhar é dívida. E a Pena Inspirada diz que a dívida é o quê? O que a dívida é, irmãos? Laço do diabo. O diabo faz com que entremos em dívida e depois precisamos de trabalhar muito para pagar essa dívida e não temos mais tempo de vir à igreja, não temos mais tempo de dar assistência a um necessitado, um pobre, não temos tempo de fazer uma visita missionária e muitas vezes não temos tempo nem de falar com a pessoa a respeito da salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós achamos que o nosso tempo é muito precioso. Irmãos, o nosso tempo só é precioso quando empregado para salvar. Primeiro ser salvo, depois salvar o seu próximo. Esse é o tempo que Deus nos dá, é para salvação. Olha o que diz a palavra. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu exato nome. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao norte, ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam céus. É desses homens que nós precisamos. É desses homens que a palavra de Deus precisa. Vem indicando que o Senhor Deus... Olha o que diz aqui. Eu li no Educação, página 57. Deus poderia ter escolhido anjos não caídos como seus representantes na terra, como seus missionários. Ao invés disso, ele escolheu a cada um de nós. Deus não escolhe como seus representantes entre os homens anjos que jamais caíram, mas seres humanos, homens de paixões idênticas àquelas a quem buscam salvar. Cristo se revestiu da forma humana para que pudesse alcançar a humanidade. Irmãos, Deus poderia permitir, porque os anjos ficam ansiosos. Eu tento imaginar aqui um anjo com toda a sua santidade, pedindo, deixa eu ir lá, olha a situação, deixa. Deus fala, não, a Kézia precisa trabalhar, não, de jeito nenhum. Não, já nem tem que ir lá. Ele começa a olhar para cada um e fala assim, não, deixa, cada um tem sua função. Gabriel, você tem sua função, Gabriel. Sim, cada um de nós aqui temos a função. Esther, a função, Esther. Irmãos, cada um aqui tem sua função. Cada um tem sua função. O anjo poderia exercer a sua função. O anjo poderia exercer a minha função. E outra coisa, com maestria, muito melhor do que eu. Mas Deus confia esse trabalho a nós.
Um Salvador divino humano era necessário para trazer a salvação ao mundo. E a homens e mulheres foi entregue a sagrada tarefa de tornar conhecidas as riquezas incompreensíveis de Cristo. Foi confiado a cada um de nós esta tarefa de levar o conhecimento de Cristo, a salvação em Cristo, o conhecimento do Evangelho eterno, o sábado como selo de Deus, a obra do assinalamento, 144 mil. Irmãos, sabe o que acontece? Muitas vezes nós valorizamos tanto o nosso tempo, que não estudamos mais a Bíblia, que não estudamos mais os testemunhos, que não estudamos mais as lições da escola sabatina. Muitas vezes valorizamos tanto o nosso tempo, que oramos muito pouco. E não ganhamos tempo pregando o Evangelho. Não ganhamos tempo vivendo o Evangelho. Aí o que acontece, irmãos? Nos tornamos crentes anãos. Aquele crente que está na igreja, aquele crente que mal ouve a mensagem, aquele crente que não está preocupado com a salvação de ninguém, nem com a dele. E sabe o que acontece? Infelizmente, aquele crente que não nasce no reino de Deus, ele nunca alcançará esse reino. Porque todo crente que nasce no reino de Deus, ele é um missionário. Aí eu pergunto agora, qual é o valor do seu trabalho? É o que Deus combinou com você. E não reclame disto. Não reclame disto. O que foi que Deus combinou com você? O que foi que Deus combinou quando você aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal? Olha o que diz aqui. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Foi isso que Deus combinou com você. Quer me aceitar? Quer fazer parte da minha vida? Quer que eu faça parte da sua vida? Seja um missionário. Continuando. Aquele que bebe da água viva, faz-se fonte de vida. Desejado 195. Irmãos, todos que estão aqui, sem exceção, até as crianças, precisam de ter Jesus no seu coração. Você já aceitou, princesa, Jesus no seu coração? Você já aceitou Jesus no seu coração? Já aceitou, princesa, Jesus no seu coração? E você aceitou? Que bênção! Toda criança também é uma missionária. Você aceitou, filho? Amém. Toda criança. Você aceitou, princesa? Amém. Toda criança é uma missionária. Toda criança. E tem uma coisa importante para cada uma das crianças. Crianças, olhem aqui para mim. Tem uma coisa importante para vocês. Vocês sabem quem é a primeira pessoa que você deve pregar? Quem? Vocês pregam a Jesus, mas para quem? Para o seu próximo. Quem é o próximo, mais próximo da criança? Outra criança. As crianças têm uma facilidade tão grande de estar perto de outras crianças, que o maior prazer da criança é falar de Jesus para outra criança. E Jesus olha para os crianções grandões e fala o quê? Torne-se como uma criancinha. Meus amados, onde estivermos, nós somos missionários. Onde estivermos, somos missionários. Nós temos uma grande responsabilidade de sermos missionários. As verdades claras e simples do Evangelho devem ser mantidas em mente. E você sabe qual é a verdade mais clara do Evangelho? Vocês sabem qual é a verdade mais clara do Evangelho? A Pena Inspirada diz que uma criancinha sabe.
A verdade mais clara do Evangelho é que Jesus morreu para nos salvar. Essa é a verdade mais clara que tem. E esse preço que ele pagou de tão alto valor, nós não podemos desmerecer. Nós não podemos desvalorizar esse preço. Então, quando eu estou trabalhando para salvar uma alma, eu estou engrandecendo, exaltando o valor que foi pago por aquela alma. Quando eu me esforço de alcançar uma alma para trazê-la à igreja, quando eu me esforço de alcançar uma alma para colocar aos pés de Cristo, quando eu me esforço para alcançar aquela alma e trazê-la para o redil, para conhecer a verdade, para mostrar a ela o caminho da salvação, eu estou valorizando o preço que foi pago para esta alma. Irmãos, aquilo que Cristo combinou para nós, aquilo que ele combinou conosco, ele já pagou. Não queira reclamar. Não reclame. Se você achar que alguém está recebendo mais, porque tem gente que fala assim, não, quem tem que trabalhar é o pastor, eu não ganho nada, o pastor é que ganha. Não. Pior sou eu, claro que eu recebo. Mas cada um aqui deve fazer o seu trabalho. Não confiar a ninguém aquilo que Deus pediu que você fizesse. Não confia a ninguém. Porque ao chegar o dia da prestação de conta, naquele momento que ele for dar o preço para cada um, ele vai dar com justiça. Ele vai fazer certinho como foi combinado. E vai falar assim, aqui está, ó bom e fiel servo, ou fiel e bom servo. Entra no gozo do teu Senhor. Para cada um que aceitou a Cristo como Salvador pessoal, para cada um que tomou a sua cruz e seguiu, para cada um que tomou sobre si a responsabilidade de trazer mais uma alma para Cristo, para cada um que sentiu o peso da responsabilidade de ser um cristão, porque tem muitos privilégios de ser cristão, e o maior de todos os privilégios é ter a vida eterna, mas junto com os privilégios há muitas responsabilidades, e uma delas é levar o conhecimento da palavra àqueles que estão carentes. Irmãos, vocês lembram do verso que nós lemos para a introdução? 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. O meu trabalho não é vão. O seu trabalho não é vão. O nosso trabalho não é vão. Nós estamos aqui hoje, 50 pessoas. Se cada um sentir a responsabilidade de cada trabalho, nós podemos ter aqui 100. E depois? Mais 100. E o que vai acontecer depois? Quando o dono da vinha chegar, o que ele vai fazer? Vinde benditos de meu Pai. Recebei por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, nós não podemos perder tempo. O nosso trabalho não é vão, desde que você faça o trabalho. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual, para que possamos consagrar o nosso trabalho e o valor desse trabalho tão somente para ganhar almas para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe para isto. Amém.